Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Dois Papas, um lançamento recente da Netflix, aí, forte concorrente a indicações ao Oscar, e um filme que já está bem aclamado por crítica e por público. O filme é dirigido por Fernando Meirelles e a sinopse dele é basicamente, a gente vai ver a história, né, ali da relação entre o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, né, os dois papas mais recentes, um papa que, né, o papa que saiu, né, ele renunciou, e o que foi eleito logo em seguida. Basicamente vai ser um filme centrado nesses dois personagens e na relação deles e nos diálogos entre eles. O filme, os dois atores, né, o Papa Francisco é vivido pelo Jonathan Pryce, que por sinal já era um meme o quão ele era parecido, né, a partir do Game of Thrones, que ele fazia também uma espécie de clérigo da religião dos Sete, e as pessoas comentavam que ele era parecido com o Papa Francisco. E quem vive ali, o Joseph Ratzinger, né, o Bento XVI, é o Anthony Hopkins, que obviamente já é um ator gigante, aclamado, e aqui, né, não entrega nada além de uma performance maravilhosa. Na realidade, os dois são gigantes e os dois em cena juntos são maravilhosos. O diretor faz um trabalho muito legal justamente para focar nesses dois personagens, né? A gente tem muito plano de close-up, plano detalhe, né? Então a câmera é muito próxima, a câmera está muito ali nos pequenos gestos, né? Enquanto as cenas estão acontecendo e os diálogos estão acontecendo, o que nos aproxima muito. Vale destacar que muito do texto, né, dessa narrativa tem como intenção humanizar esses dois personagens, e esse processo de humanização é interessante porque o Papa, né, ele é o representante de Deus na Terra, é isso que significa ser o Papa. Então ele é a pessoa mais próxima de Deus no mundo, assim, dentro da crença da Igreja Católica. Isso faz, obviamente, dele um sujeito desumanizado, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de alguém que se aproxima do divino. Então ele acaba deixando de ser visto como uma pessoa e passando a ser visto como uma entidade ou uma instituição em si, a instituição da Igreja Católica. Isso acontece não necessariamente com o Papa, né? Os padres acontece isso também, bispos, essas figuras religiosas, elas acabam se distanciando das pessoas comuns por conta da sua posição. No papado, obviamente, isso é o ápice disso. Então a narrativa, ela vai de uma maneira muito inteligente, né, através do texto dela, humanizar esses personagens e fazer com que a gente não, ou pelo menos assim, tentar diminuir esse olhar sacrossanto e divino dessas figuras. Além, obviamente, de trabalhar essa linha do tempo principal, né, onde a narrativa se passa, que por sinal começa ali na nomeação, né, do Bento XVI, e aí a gente tem alguns saltos temporais, mas a gente também tem alguns flashbacks, né? A gente vê a história do Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco, na Argentina, né, em sua juventude, né? A gente vê ali a sua história até o momento de virar padre e, especialmente, o seu período como líder da instituição jesuíta durante a ditadura argentina, né? E isso é algo muito importante porque é algo que é muito delicado dentro da história do Jorge Bergoglio. Ele é uma figura que na Argentina ele é visto de maneira muito dual. Isso porque na Argentina a ditadura militar foi uma das mais violentas da América do Sul, né? Foram mais de 30 mil mortos, entre mortos e desaparecidos. É um número bem grande, foi um negócio absurdo, assim, de gigante o que aconteceu lá. E, obviamente, isso é uma ferida muito forte dentro da cultura do povo argentino. A instituição jesuíta, ela, durante esse período, ela foi muito participativa nos movimentos contra a ditadura, né? Lutando contra a ditadura. Ela era vocal. E isso, obviamente, gerou desaparecimento, tortura e prisão de diversos padres da ordem jesuíta. Para quem não conhece, a ordem jesuíta é aquela ordem que está muito ligada às comunidades, aos povos, a função é catequizar e educar, né? Foram, por exemplo, os fundadores das escolas aqui no Brasil, na realidade na América inteira, foram os padres jesuítas, né? Que basicamente eram esses padres missionários que saíam do conforto de sua posição clerical na Europa para poder catequizar pessoas aqui na América. Então, é uma instituição que ela é muito ligada aos pobres até hoje, né? Aos pobres, às comunidades e ainda também desempenhando essa função de catequização. E por ser, obviamente, próxima ao povo, ligada com questões que eram bem mais distantes das grandes instituições, isso fez com que, obviamente, ela fosse ali um alvo subversivo de ditadura. Aqui eu destaco que o que aconteceu foi, o Bergoglio, ao contrário de muitos desses clérigos, não assumiu uma postura pública contra a ditadura. Ele mantinha-se nessa neutralidade e, pelos bastidores,
pelo menos é o que é dito nas biografias dele. Na realidade, os próprios padres ali, que são até retratados no filme, né, que teoricamente são presos por conta dele, o desculpou e disse que ele não foi responsável pela prisão. O que se mostra é que ele, pelos bastidores, ele ajudava muitas pessoas, escondia guerrilheiros, escondia pessoas que estavam lutando contra pessoas perseguidas, pessoas de famílias perseguidas, e ajudou também essas pessoas a sair da Argentina e ir para o exílio. Então, aparentemente, essa postura complacente dele era uma fachada para que ele pudesse usar a sua influência para poder ajudar as pessoas. Porém, isso é trazido de uma maneira brilhante dentro da narrativa, né? Ele fala que ele compromise, né? Que é uma palavra em inglês que a tradução fica até complicada, mas é meio que ele cedeu. Ele foi ao contrário das crenças dele, daquilo que ele acreditava, daquilo que os colegas dele acreditavam, a instituição dele acreditava. Ele acredita que deveria ter tido uma postura mais efetiva contra a ditadura e que essa postura passiva, por mais que tenha resultado em pessoas que terem sido escapado e etc., foi uma postura que comprometeu. E vale destacar que, ressalto, né, essa imagem dele é dual na Argentina. Tem pessoas que amam e etc., especialmente as pessoas que são católicas, mas o movimento guerrilheiro, né, as pessoas que lutaram, as pessoas que, obviamente, têm familiares que desapareceram e morreram, não olham ele com esse mesmo olhar. Então é uma figura, de fato, que tem essa dicotomia. Curiosamente, o Papa Bento XVI também é uma figura que tem essa dicotomia, né? Isso se dá porque na juventude, né, quando ele tinha 14 anos, ele foi alistado na juventude hitlerista. O que era isso? Comentários maldosos que eu me lembro de já ter feito, mas é algo realmente cruel de se fazer. Esse alistamento ele era compulsório. Toda criança, a partir de 41, né, que fizesse 14 anos, era obrigatoriamente alistada na juventude hitlerista. O que se tem, né, historicamente, da família, né, é que os pais dele eram antagonistas do Hitler antes dele se tornar, né, o líder máximo da Alemanha, né, já pelas políticas e as posições dele, né? Mas, obviamente, essa imagem negativa em relação ao Bento XVI era justamente por ele ser ligado aos setores mais conservadores da Igreja Católica, né? E ele se manteve vocal a uma infinidade de pautas sociais, como aborto, uso de métodos anticontraceptivos, a população LGBT. Foi uma voz muito conservadora, dando continuidade ao trabalho do João Paulo, do Papa João Paulo, que também era um Papa muito conservador, e ele deu continuidade a isso. E, obviamente, a gente teve uma mudança, uma transformações sociais muito grandes nos últimos anos, especialmente em relação às pautas sociais, o que obviamente pesou na imagem desse Papa, né? E se você soma isso a esse histórico de ligação com o nazismo, que para a maior parte das pessoas é só isso, ele foi parte da juventude hitlerista, ninguém entende que era uma criança de 14 anos sendo compulsoriamente alistada dentro ali de uma ferramenta educacional, de um Estado ditatorial, cujos pais já foram antagonistas no passado, ou seja, né, tinham que manter uma imagem mais neutra. Então, são dois papas que têm passados, né? Curiosamente, o do Bento XVI não é explorado no filme. A gente vê muito mais o passado, né? Na realidade, a gente só vê o passado do Bergoglio, né? Do Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. E, na verdade, no fim das contas, esse filme vai tratar da diferença aí, do embate entre tradição e reforma, né? E eu acho que para isso que ele usa e constrói esses dois personagens, e por isso que talvez seja tão importante mostrar a história e a jornada do Jorge Bergoglio mais do que a do Ratzinger. Porque o Ratzinger, ele representa a Igreja Católica, ele é a Igreja Católica, ele é o Papa, né? Ele é um grande acadêmico, e isso é notório, né? Se você pesquisar, né, as pessoas, os católicos, especialmente os mais conservadores, admiram muito esse lado, né? Ele foi um grande estudioso da questão do catolicismo e da escritura, então ele é conhecido como um papa acadêmico. E isso é muito bem retratado no filme, mostrando ele como alguém que não entende muito bem piadas, alguém que você vê claramente que tem uma vida de reclusão e de estudo, né? Que a vida dele foi dedicada à instituição da igreja e que ele não entende muito das coisas do mundo e das coisas da vida, o que, de certa forma, é um dos veículos para ele se distanciar das pessoas. E, no fim das contas, de certa forma, a instituição da religião, né, a igreja, a função dela principal é ser essa ponte entre as pessoas e as divindades, as pessoas e Deus. E quando a instituição, na figura do Papa, ela é desconectada da humanidade e das pessoas, isso cria um abismo entre essas duas
coisas, né? Ele deixa de ser essa ponte e ele se torna muito mais uma barreira. Existe esse embate, né? E os diálogos, isso existe diretamente no texto da narrativa, e isso também está no subtexto, né? E por que eu digo que está no subtexto? Porque, na verdade, é importante saber que esses encontros, né? Especialmente os encontros onde ele discute ou não a renúncia dele com o Papa Francisco, né? Isso não existiu, assim, isso são criações para o filme, né? Isso é completamente ficcional. A única coisa real é o contexto de usar esses dois padres. E o que escolhe, né? E essas cenas, elas são introduzidas e elas servem justamente para mostrar esse embate entre a tradição e o conservadorismo, né? E o reformismo na figura do padre Francisco, né? Do Papa Francisco, do Jorge Bergoglio. Então a gente vê um Jorge Bergoglio, um padre Jorge Bergoglio, que quer renunciar, que quer sair da igreja, porque não vê mais essa instituição como alguém para ela, e né, a gente tem um Papa que está querendo renunciar porque não se vê mais como alguém possível de conduzir essa igreja. Vale destacar que em 2001, né, até retratado naquele filme Spotlight, a gente teve o grande escândalo, acho que foi o primeiro grande escândalo de pedofilia dentro da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, nesses últimos anos, antes do Papa Francisco assumir, ela tinha uma postura de tentar acobertar. Obviamente porque esses escândalos acontecendo manchavam a imagem da igreja. Mas não só nesse sentido, né? Muitos dos padres que eram acusados de pedofilia, eles eram simplesmente movidos para outra paróquia. Tem padres que têm acusações desde os anos 60. Por sinal, recentemente um rapaz de 19 anos matou um padre que abusou dele quando era criança. E esse padre, ele foi movido ele tem acusações de pedofilia contra ele desde os anos 60. Então ele é movido de paróquia toda a vida que isso acontece e nunca se lidavam de fato com a situação. Então isso já tinha fragilizado muito a Igreja Católica. A gente tem uma ascensão massiva das instituições religiosas neopentecostais, né, as igrejas evangélicas neopentecostais na América do Sul, especialmente nos últimos 20 anos. E obviamente essas são pessoas que estão saindo da Igreja Católica e indo para essas igrejas justamente por conta dessa desconexão com a instituição religiosa. A gente tem escândalos no fim do 2010, 2011, 2012, 2013, a gente teve escândalos de corrupção dentro da instituição do país Vaticano, né? Desvio de verbas, corrupção política, uma infinidade de coisas, e isso obviamente foi fragilizando o papado do Ratzinger, que já estava muito idoso, fisicamente debilitado, e ele não se via mais apto a desempenhar essa função. Vale destacar que os papas não renunciam, né? Isso só tem um precedente, que foi em 1200 e alguma coisa. Então o Papa fica até morrer, né? Então a gente já vê da parte dele uma mudança, né? Essa questão de transformação, né? No ato dele de reivindicar e a sucessão dele ser um padre reformista, já vê que ele próprio já estava caminhando para isso, apesar de ser aí um dos pilares do conservadorismo católico, que é curioso. E vale destacar que essa mudança para o Padre Francisco foi algo importante, porque de fato reaproximou muito as pessoas, né? O fato dele usar menos artigos de luxo, ouro, menos ouro, ele ser um cara mais simples, ele falar abertamente sobre a questão climática e ambiental e a necessidade de proteger o mundo, né? Que está aí à beira de uma catástrofe ambiental. A postura dele, por exemplo, em relação à população LGBT. Apesar dele manter uma série de coisas conservadoras ainda, né? Posições conservadoras, ele é um papa diretamente progressista se você compara com os dois anteriores. Esse é um filme que vai tentar, né, trazer à vista, à luz, esse debate, né, de transformação da igreja, de modificação de uma instituição religiosa, essa modificação partindo de sua liderança máxima. É um filme muito emotivo, especialmente, né, quando vai falar da parte da ditadura, não tive como não me emocionar. E aqui eu destaco uma coisa maravilhosa que aparece nesse filme, né? E eu quero destacar isso porque essa figura importante da história do Brasil foi muito atacada recentemente pelas nossas lideranças políticas, que é Paulo Freire, né? E aqui a gente vê, durante o exílio, né, quando a ditadura acaba, o Jorge Bergoglio, de certa forma, é punido, né? E ele é mandado ali para o interior da Argentina para viver ali nas montanhas e fazer o papel do trabalho jesuíta dele em pequenas comunidades. E ali ele próprio, em crise de identidade, né, por de certa forma se sentir conivente com a ditadura, vai passar por um processo de tentar reentender a linguagem e o papel dele como figura religiosa, e ele entra em contato com a Pedagogia do Oprimido, né, que é uma das obras do Paulo Freire, e é maravilhoso todo esse momento, porque você vê o momento, ele vendo um livro, né, e tem ali um close no livro, e no momento seguinte você vê ele aplicando a Pedagogia do Oprimido
no sermão dele, né? E a pedagogia do oprimido, basicamente, era uma das ferramentas que o próprio Paulo Freire vai usar para depois alfabetizar pessoas, que é você, quando vai ensinar a pessoas, né, quando você vai educar pessoas, você precisa adequar a sua linguagem para o mundo e para a realidade daquelas pessoas, porque isso facilita o aprendizado dessas pessoas. E o que o Bergoglio faz é exatamente isso. Ele está tentando fazer um sermão com o qual que as pessoas entendam de fato o que ele está falando, em vez de tentar se separar, né, do mundo. E nesse sermão ele vai falar um pouco sobre, ele usa o exemplo da televisão e da antena, né, e como isso, e como uma metáfora para a conexão das pessoas com Deus e com a igreja. E isso é o resultado da pedagogia do oprimido. Então, é muito legal você ver um filme hollywoodiano com grandes atores trazendo a capa, né, dessa figura do Paulo Freire, que é um dos maiores intelectuais do mundo. Eu acho que é o terceiro nome mais citado em trabalhos acadêmicos da área de humanos do mundo inteiro, mas aqui no Brasil ele virou um símbolo de chacota. É muito triste isso, né? Mas tá aí no filme hollywoodiano aí, né? E belíssimo, né? E uma peça fundamental na formação do atual Papa. É um filme que eu me emocionei, chorei durante o filme, especialmente, como eu falei, na parte da ditadura, mas é um filme que emociona bastante, os dois personagens são muito bem construídos. Eu não sou religioso, né? Isso eu acho que é algo importante se destacar. Ele não emociona necessariamente pelo viés religioso. Eu não sou religioso, sou ateu. Assim como o diretor do filme também não é religioso, e ainda assim ele conseguiu trazer de uma maneira muito madura e interessante um debate tão premente, tão importante, que é o conflito e a adequação da linguagem, da religião para os tempos que nós vivemos, e usar esse embate dessas figuras, né, do Padre Francisco e do Padre Bento, acho que foi diretamente acertado. Eu me desculpo por esse meu vídeo muito longo, mas eu sou historiador e eu acho que, como está se tratando de elementos que são históricos, eu precisava contextualizar algumas coisas para vocês. Então ele é um filme que vai além da narrativa, e isso obviamente pede que a gente mergulhe um pouco mais. Mas eu adorei o filme, para mim é um dos destaques do ano, vai estar na minha lista de top 10. E eu queria saber a opinião de vocês gostaram ou não, deixem aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima e tchau!